Abram vossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas, no último capítulo de número 6. Glória a Deus. Tem coisas que, enquanto os irmãos abrem aqui, eu desabafo dizendo que tem coisas que Deus fala às nossas vidas de uma maneira que a gente nem imagina, né? Estava aqui olhando para os pais à frente, vejo o Flavião chorando, não aguentei, chorei também. Né? Pai do Biel, dedicando esse tempo nessa correria e tal, e quando eu olhei para o Flávio chorando, aí eu engasguei a voz também, não aguentei. Que Deus abençoe os nossos queridos. Parabéns, viu, Biel? Gabrielzão. Você é uma benção, viu, meninão? Quem sabe um dia você substitui o pastor aqui? Quem sabe? Só deixa Deus fazer a obra, né? Potencial para isso tem, né? A igreja não concorda que potencial para isso tem? Tem. O futuro a Deus pertence. Gálatas capítulo 6, apenas o verso de número 5, depois a gente pula para o 7, ok? Capítulo 6, versículo 5 diz assim: crianças vão acompanhar o texto bíblico também, a Bíblia aí no celular, na Bíblia, onde você estiver. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Versículo 5. Verso 7. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Oremos. Vamos orar. Pai de amor, obrigado, porque a tua palavra é santa e poderosa. Tremendo é o Senhor. Ensina-nos, ó Pai, os teus caminhos, tuas veredas, a seguirmos a tua lei e o teu ensinamento, para que possamos buscar em ti, nos aperfeiçoarmos, como os filhos e filhas do Senhor, como família, como igreja, como povo do Senhor. Te louvamos e te adoramos, hoje e sempre. Amém e amém. Você já ouviu um texto bíblico no Evangelho de João, capítulo 9, se quiser acompanhar, pode. Evangelho de João, capítulo 9. Tem um texto muito famoso também, onde o Senhor Jesus cura um cego, e esse povo ficou se perguntando, dialogando um aos outros. Evangelho de João, capítulo 9, verso 10 e 11, diz assim: perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos... Não é o 10 e o 11, Leandro. É o 2 e o 3. Evangelho de João 9, 2 e 3. E os discípulos perguntaram: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Nem ele, nem seus pais, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Nós juntamos este texto de João com o texto de Gálatas e muitos outros textos na Bíblia. Nós podemos tirar uma dúvida muito cruel: é possível o pecado dos pais cair sobre os ombros dos filhos? Talvez muitos pais se perguntem, hoje dia dos pais, né? Será que aquilo que eu já fiz de errado, meus filhos vão pagar por isso? Se você já fez essa pergunta, normal, né? Mas hoje Deus quer nos tirar este peso, porque isso pesa. Isso dói na gente saber que um erro nosso vai cair e amaldiçoar talvez uma das pessoas que a gente mais ama, que são os nossos filhos.
A Bíblia fala de gerações, então vai amaldiçoar os meus netos e bisnetos? Não! Aí já não basta a dor do nosso pecado, e a gente acrescenta ainda mais dor, por ficar imaginando que isso vai estragar ou acabar com a vida dos nossos descendentes. Não é à toa que essa pergunta existe, foi feita. Foi feita em João. Senhor, por ele ter nascido cego, quem pecou? Foi ele ou seus pais? Será que pelo pecado do pai, o filho agora vai pagar por ter nascido cego? Talvez de uma outra maneira, você já tenha feito essa pergunta hoje. Será que pelos costumes, as coisas que você olha para o filho, a gente fala, ó, igualzinho o pai, ó. Não só na cara, no rosto, no gesto, no jeitão de andar, mas nas coisas positivas e, infelizmente, nas coisas negativas. E, biblicamente, essa resposta desta pergunta dos discípulos, Jesus dá: não, não é por causa do pecado do pai. Isso não é possível. Isso não é possível. Como que a Bíblia nos orienta sobre esse assunto? Primeiro, trazendo uma palavra que é muito comum no meio do povo: maldição hereditária. Porque hereditária, que vem da herança dos pais aos filhos, aos netos. E isso tem uma justificativa lá no Velho Testamento. Talvez você abra aí sua Bíblia em Êxodo 20, de 4 a 5. E você vai encontrar talvez a origem, por que os discípulos perguntaram isso. Êxodo, o segundo livro da sua Bíblia, Gênesis, Êxodo. Êxodo capítulo 20, bem onde fala dos 10 mandamentos. Como diz o caipira, Exodó. Né? Êxodo capítulo 20, verso 4 e 5. Quando Deus está trazendo sobre os mandamentos, primeiro, não terás outros deuses diante de ti. Segundo, não farás para ti imagem de escultura. Aí neste item de não fazer imagens para ti de escultura, vem o verso 5, né? Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Muitas pessoas olham para esse texto e a gente tem a tendência de olhar muito mais as desgraças do que as coisas boas. O que dá mais notícia no jornal? Coisa ruim? Roubo, corrupção, tráfico, bandidagem, morte, né? E as coisas boas, tanta gente prosperando, tanta gente abençoando, tanta gente sendo curada milagrosamente, fora do hospital, dentro do hospital, tanta coisa boa, tantos filhos dando um orgulho para o pai, mas aquele filho bandido sai na notícia. Tanto filho bom, mas o filho ruim, a gente olha sempre a coisa ruim. Quando você olha uma laranja bonita, uma porcã bonita, né, seu Valdir? Aí você fala, mas tem um marronzinho aqui, tem uma manchinha aqui. Ela está toda bonita, perfeita, maravilhosa, suculenta, mas você presta atenção que a casca tem uma manchinha. Parece que aquela manchinha, que nem afeta o sabor da porcã da mexerica, mas você acha, não quero não, tem uma manchinha aqui. Aí vem os entendidos do assunto falam, não, mas isso aqui não é nada, faz parte. Mas não, está manchada, não quero. O defeito salta aos nossos olhos. E esse texto cai nesse problema para nós, não o texto, mas os nossos olhos, olhando aqui para o texto, em ver essa palavra de maldição. Nossa, só falta fazer cruz credo para a Bíblia, né?
repreender a Bíblia. Só falta isso. Aí assim, não adorarás nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles. Nossa! Que Deus malvado, que Deus ruim, que Deus bravo. Então hoje, a partir de hoje, você olha esse texto e não vê esse problema. Olha o versículo 6. E faço misericórdia até 1000 gerações, e assim, terceira e quarta geração faz maldição, mas até 1000 geração, muito mais, daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém? De que time que você está? Daqueles que aborrecem a Deus, ou daqueles que guardam os seus mandamentos? Você não quer que a sua descendência seja danosa? Sirva ao Senhor e quebre o ciclo de maldição. Por que eu digo isso? Não porque há uma maldição hereditária, mas aqueles, diz o texto, que andam em idolatria, ensinam idolatria para os seus descendentes. E Deus está falando, não façam para ti imagem de escultura. E normalmente, até por uma questão religiosa ou cultural, passam para os filhos. Então, pais idólatras deixam seus filhos idólatras. E aí, estes não trazem adoração a Deus. E a sua idolatria perpetua. E isso não agrada até daqueles que me aborrecem por estar adorando outros ídolos. Muito bem. E eu olho para esse texto muito mais vendo o pecado que se perpetua do que a maldição que se perpetua. E o verso 6 nos traz a grandiosidade da misericórdia de Deus, até 1000 gerações, 3 e 4, contra 1000. Olhe para esse texto e fala assim, como o Senhor me ama e quer me abençoar, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Como que nós podemos romper com essa cultura, com essa maneira de viver, que eu possa passar o errado para os meus filhos, servindo e adorando ao único Deus verdadeiro? Assim nós rompemos com tudo aquilo que nós podemos passar de errado para frente. A partir do momento que nós decidimos, a partir de hoje, eu quero agradar ao meu Deus. Então, a partir de hoje, os meus filhos também agradarão a Deus, e eles também serão abençoados, e abençoados, e abençoados. Aleluia. A Bíblia nos ensina alguns textos que refletem esse raciocínio de que algumas gerações de 3 a 4, de 3 a 4, perpetua. Mas nós temos que entender que a graça de Deus é maior. Se alguns creem que o método do Antigo Testamento ainda é válido, não, mas a maldição passa de pai para alguns, acreditam nisso. Se alguns creem que o método do Antigo Testamento ainda é válido hoje, eu vou dizer, irmão, eu não creio nisso. Pois no Novo Testamento diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se os teus pais pecaram, seja qual for o pecado, hoje é dia de romper com ele e dizer, os meus filhos não permanecerão no pecado. Se meus pais pecaram, se eu pequei, os meus filhos serão libertos, assim como eu quero ser liberto do pecado. Quem crê que a maldição hereditária existe, é porque ainda não experimentou a graça de Deus. A Bíblia nos afirma, não da maldição hereditária, mas da consequência dos pecados.
e não da culpabilidade ou condenação. Deus não fala de uma maldição que perpetua, mas fala de um modo que permanece errado, que continua errado. Nós temos vários textos na Bíblia que nos mostra isso. Texto de rei Acasias, tem aí quem está assistindo Jezabel. Jezabel ensinou o que para os seus filhos? Tudo de errado. Acasias permaneceu errado. Atalia, sua filha, casou com um príncipe de Judá, também tudo errado. Não caminharam nos caminhos do Senhor. Na verdade, o pecado de Jezabel não amaldiçoou seus filhos, mas ela ensinou seus filhos a continuar no seu próprio pecado. Pais não só ensinam os seus filhos a caminhar no erro, mas também levam seus filhos a errar por excesso de tolerância. Quero que os irmãos vejam 1 Samuel 3,13. Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. E vamos caminhando para frente. 1 Samuel 3,13. Algo que nos... Como podemos, na verdade, não amaldiçoar nossos filhos, mas levá-los ao pecado, levá-los à destruição pelas nossas próprias mãos paternas. 1 Samuel 3,13 diz o que o servo de Deus fez com seus filhos. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis, e ele, o sacerdote Eli, não os repreendeu. O sacerdote Eli foi um homem de Deus, irrepreensível diante do Senhor. Mas ele não ensinou os seus filhos, porque ele não lhes repreendeu. Filhos que não são repreendidos, e a Bíblia fala da disciplina, da vara. Crianças, olhem para mim. A Bíblia ensina papai e mamãe batendo em bumbum de criança com varinha verde. Se teu pai não está fazendo isso, lembra ele: pai, o certo é com varinha. Porque assim está na Bíblia e o pastor pregou domingo. O certo é com varinha. Certo? Não faz mal, não é violência infantil, doméstica. A Bíblia fala que os pais que não fazem isso levantam muitos problemas para a vida dos filhos, principalmente não ensinando limites, não ensinando autoridade. Porque a figura do pai, ela também tem um exemplo de figura de Deus. Como é que faz no Pai Nosso? Como é que a gente ora o Pai Nosso? O próprio eu já falei, né? Pai Nosso. Quando nós perdemos figura de pai, de autoridade, de referência, nós filhos, somos afetados até mesmo na nossa espiritualidade. Quem perde referência de pai, perde referência de Deus. Por isso que precisa ter alguém com pais falecidos, pais que sumiram, crianças que não têm pai perto, necessita de uma substituição masculina perto dessa criança, seja menino ou menina. Alguém tem que assumir essa paternidade vaga, certo?
para que tenham referência, não só de autoridade, de respeito, mas também espiritual. Sacerdote Eli era um homem de Deus, mas não exerceu autoridade e disciplina na vida dos seus filhos. Por isso trouxe destruição. A Bíblia, irmãos, afirma não de maldição hereditária, mas de consequência dos nossos erros, dos nossos pecados, que afetam os nossos filhos, por negligência de disciplina, ou porque o nosso pecado foi perpetuado na vida dele. O pecado que se prolonga, não o pecado que se amaldiçoa o próximo, sem que o filho tenha pecado. Por fim, a Bíblia afirma que o pecado individual, ele também é condenado individualmente. No texto que lemos em Gálatas, nos afirma: porque cada um levará o seu próprio fardo. Verso 7: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará, seja de amor, seja de ódio. Cada um chegará diante de Deus no julgamento e prestará contas individualmente diante do Senhor, o tribunal da prestação de conta. Por isso não entendo que no verso de Êxodo 20, ele esteja falando de amaldiçoar as gerações, e sim de demonstrar sua ira contra a idolatria e demonstrando sua misericórdia abundantemente. Também Ezequiel 18, Ezequiel, vizinho do Daniel, capítulo 18, verso 20 e 21 diz: mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu, e guardar todos os meus estatutos, e fizer o que é reto e justo, certamente viverá, não será morto. De todas as transgressões que cometeu, não haverá lembrança contra ele, pela justiça que praticou, viverá. Acaso tenho eu prazer na morte do perverso? Diz o Senhor Deus. Não seja eu, antes que ele se converta dos seus caminhos e viva. Deus está falando que a alma que pecar, essa morrerá. Quem pecou sofrerá as consequências do seu próprio pecado. Não assuma os pecados dos vossos pais. Não assuma os pecados pais dos seus filhos. Tem gente que fala: o meu filho anda assim. O que eu fiz de errado? Não, o pecado é dele, não é teu, pai. Talvez você tenha falhado na educação, sim, mas o seu filho, principalmente quando crescido, tem liberdade de escolher o que é certo e o que é errado, tem maturidade, esperamos nós. Então, nós não pagamos pelo pecado dos nossos pais, eu não pago pelo pecado dos nossos filhos, nem os meus filhos pagam pelo pecado dos meus. Nós apenas podemos ser culpados por aquilo que nós ensinamos de errado, ou deixamos de ensinar o certo, ou deixamos de disciplinar. Sendo o pecado individual, a justiça também eterna. A salvação é individual. Romanos 14, 12. Romanos 14, 12 nos diz assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Um modo de você amaldiçoar o seu filho é ensinando errado, com atos errados, com palavras erradas, distanciando os filhos de Deus. O que era a idolatria? Que por isso
as gerações caminham errado, e isso desagrada o Senhor. Porque a idolatria é a gente dizer que outra pessoa, outra figura é Deus e não o Senhor. Elohim, Jeová, Adonai, Jesus Cristo, Senhor, o Deus Criador dos céus e da terra. É dizer a um outro: tu és o meu Pai, e não esse. Quando eu vejo isso, a idolatria é dizer que alguém é teu Criador, teu Senhor, no lugar daquele que verdadeiramente o é. Já pensou um filho meu, Manuel Helena, falar: pai, eu não quero mais o Senhor como meu pai, eu quero que o fulano seja meu pai. Você já pensou um filho teu falar isso? Para você? Eu não quero a senhora como minha mãe, eu não quero o senhor como meu pai, eu quero fulano como meu pai, e a partir de hoje o fulano é meu pai. Assim, por algum motivo ou gratuitamente, você é deserdado da condição de pai. Como o filho pródigo fez com o pai. Marcelo falou isso semana passada, Marcelo? Lucas 15. O filho pródigo disse para o pai: o Senhor para mim morreu, me dá a tua herança. O que é pedir herança para um pai vivo? É dizer: o Senhor morreu, para mim o que vale é o seu dinheiro, a sua herança, dá a sua parte para mim. O Senhor para mim é morto, tchau. Pega o dinheiro da herança e some. Isso foi o que o jovem fez. Mas aí, como o pai amaldiçoou seu filho? O pai, não. O filho fez errado e ele pagará pelas suas próprias contas. Nós não temos que ensinar os nossos filhos a distanciar de Deus, mas se aproximar de Deus. E quando o filho cai em si e volta, o pai ensina e abre as portas para a reconciliação. Uma das mensagens mais lindas que eu já ouvi sobre esse texto falava essa frase: Deus nunca fecha as portas da reconciliação. O pai estava de braços abertos, e quando viu o filho lá longe, correu ao encontro. Não só estava de braços abertos, mas foi ao encontro. Isso é aproximar o filho de Deus, ensinando o amor verdadeiro. Ensinando o amor verdadeiro. No dia do pai, hoje não é dia que não seja ruim ganhar presente, mas o objetivo não é ganhar presente, mas é um dia de nós abençoarmos nossos filhos, orando por ele, ensinando o caminho do Senhor e servir a Deus como o único Deus, estender a mão na cabeça desses pequenininhos e abençoar, buscando ser pais exemplares. O melhor presente de um pai é ver seus filhos servindo a Deus, prostrados no altar do Senhor. Hoje é dia de nós orarmos por eles, ensinarmos, abençoarmos, dizer bênçãos, levar filhos à igreja e de preferência juntos. Pai que deixa filho na porta não está ensinando o caminho certo, está dizendo: esse Deus serve para você, não serve para mim. Ué, está estranho isso. Se o filho precisa de Deus, os pais também. Não só levá-lo, mas estar juntos, pedindo perdão aos filhos. Eu já falei isso uma vez pedi perdão para os meus pequenininhos. Quem manda ter filho gêmeo? Fez errado, aí ninguém disse quem era, eu fui, delei a chinela, só que eu bati chinelo no errado. Aí tive que pedir perdão, depois, errei, aí desculpa aí, mas eu tive que dar, pai tem que dar de investigador, né? Quem é que cometeu o erro? Vai ter que dar um de investigador policial, porque às vezes um culpa o outro culpa um, e aí eu dei a chinelada no que estava certo,
E o que estava errado deu risada. Ai, que sem vergonha. Aí tem que pedir perdão, filho. Desculpa aí, bati no você, mas estava errado. Gente, os nossos gestos ensinam mais do que as nossas palavras. No dia de paz, nós queremos ser um dia de conserto. Não espere nada de seu filho se você não foi capaz de dar ou ensinar. Nós queremos quebrar a maldição dos nossos filhos, abençoando. E hoje é dia de não só ouvir, mas de praticar. Se você não está com seu filho aqui, você consegue imaginar geograficamente para que lado ele está? Estica a mão. Tua casa é para cá, para onde que ele mora? Para lá. Um gesto simbólico, significativo. Se você está com seu filho, está aí do lado, abraça, põe a mão nessa cabecinha dele, ora assim. Se o cabelo seu ficar aí, não tem problema não, é muita bênção. Deus põe a mão de muita bênção assim, certo? E abençoa. Para onde está o seu filho, que você não está aqui? Estica a mão, para o lado que ele estiver. E você, pela fé, abençoa. A bênção dos pais é ver os filhos prostrados diante do Senhor. Os pais que querem romper com todo tipo de pecado na família, se rompe com o perdão de Cristo, com uma vida no Senhor, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde abundou o pecado, você hoje vai declarar perdão na vida da sua família, buscar o perdão de Deus para os pecados, e eles serão rompidos. O pecado não vai perpetuar, a distância da família de Deus não vai perpetuar.